tarde para você que acompanha o Super Esporte dessa terça-feira. Hoje vamos começar falando de boxe. Luiz Henrique Gurian, foi conferir uma merecida homenagem a um dos maiores ídolos do boxe, o Galo de Ouro, Éder Joffre. Ele chega bem-humorado como sempre, a lenda viva, o mito, que os amigos contam as histórias. E essas luvas são do Éder Joffre, quando ele unificou o título contra o irlandês radicado na Inglaterra, o Johnny Caldwell. Na época ele chegou aqui dizendo que ia bater no macaco brasileiro. Quando o Éder soube disso, ficou com muita raiva. Foi a luta que o Éder subiu com raiva. Falou, olha, eu queria bater, eu podia ter derrubado ele logo no primeiro, mas eu quis ir derrubando ele várias vezes para ele ver quem era o macaco, na verdade. Éder Joffre, 77 anos, nasceu em 26 de março de 1936, no Parque do Peruche, Casa Verde, zona norte da cidade de São Paulo. Ganhou o planeta, foi bicampeão mundial de boxe, nas categorias peso galo, em 1960, e peso pena, em 1973. O escritor Benedito Rui Barbosa batizou Éder de o Galo de Ouro. O ano passado, a revista The Ring Magazine completou 90 anos e eles colocaram os 10 melhores boxeadores de cada década. E a década de 60, o segundo melhor boxeador foi Muhammad Ali, porque o primeiro foi o Éder Joffre. Isso os americanos reconhecendo. E eles colocaram na revista Ali, o mais famoso, Éder Joffre, o mais completo. Entre os milhões de boxeadores de toda a história, ele é o 9º colocado como os mais completos. Quer dizer, é uma figura assim ímpar, não só do esporte brasileiro, mas do boxe mundial. Éder Joffre, inspiração. E numa dessas tardes de domingo, passou quando ele ganhou o título mundial, o filme do quando ele ganhou o título mundial. Aí, cheguei em casa, já fui bater saco de areia no pé de jabuticaba, já fiz tudo aquilo que eu via, no coisa, sabe, isso fica gravado. Muito se fala da saúde de Éder Joffre, que caiu muito depois do dia 10 de maio, quando ele perdeu a companheira de mais de 50 anos de vida, Cidinha, a esposa. E hoje, o cunhado e a filha Andréia são quem acompanha o Éder para todos os lados. Andréia, como é que está a saúde do Éder hoje? Ele está bem, tomando os remédios, fazendo um pouquinho de exercícios. Ele não está assim mal, ele está bem, só está ainda ressentido com a morte mesmo da esposa. É mais um quadro de depressão do que Alzheimer, como se chegou a comentar? Isso, é mais um quadro de depressão, porque essa depressão profunda, ela às vezes ela tem alguns sintomas que as pessoas confundem com Alzheimer. Mas o médico explicou direitinho pra gente que não tem, não apresenta esse quadro de Alzheimer, é o problema da depressão mesmo. Éder Joffre e o ringue, separá-los é impossível. Nascido de famílias da nobre arte, Zumbano e Joffre, logo aos 4 anos de idade, Éder já se apresentava em circos. Era a esperança que começava a engatinhar e se tornou realidade. Para homenageá-lo, Miguel de Oliveira programou lutas de exibição e entrega de um cartão de prata. Na plateia, olhos que passeiam pelo tablado, saltam as cordas e parecem viajar no tempo. Dá saudade, Éder? Dá saudade, dá. Muito, só um pouquinho? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Porque o treinamento do boxe é muito puxado. Tem que treinar todo dia, de manhã e à tarde. Bora lutar direto. E chega a hora de prestar mais reconhecimento a quem tanto fez pelo esporte brasileiro. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Muito obrigado, Oliveira. Eu agradeço a vocês todos pelo aplauso, pelo reconhecimento. Muito obrigado por tudo. Não, Éder Joffre, você não tem nada que agradecer. Nós que precisamos dizer todos os dias, muito obrigado, Galo. É, a vida é luta e ele já está lutando há muito tempo, então ele está preparado
para essa luta. Bom, sexta-feira tem o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo 2014, mas hoje, às 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, a Brazuca, a bola que vai entrar em campo nos gramados que você está vendo aí na sua casa, já será apresentada ao público por Hernani do Flamengo, Seedorf do Botafogo e, ai meu Deus do céu, Frederico Guedes do Fluminense, camisa 9, campeão da Copa das Confederações deste ano. É bom o Fred se recuperar logo, tá? Dessa diaba dessa lesão que ele tá vivendo, para ele poder ter um contato assim mais íntimo, mais intenso com a bola, tá? Com a bola. Intervalo, a gente volta já. Sim, já estamos de volta. Nessa segunda-feira, as obras na Arena Corinthians foram retomadas após o acidente da última quarta-feira e o Felipe Esboril, nosso repórter, traz todos os detalhes. A segunda-feira marcou o retorno dos operários à obra da Arena Corinthians. Todo o estádio já possui a liberação para a continuação do processo de construção, exceto a área onde aconteceu o acidente que vitimou 2 funcionários na semana passada. Cerca de 5% do estádio permanece interditado. Na manhã de hoje, mais uma perícia foi feita pela Defesa Civil e o Instituto de Criminalística. O delegado que acompanha o caso aguarda os laudos para dar prosseguimento no inquérito. Por enquanto não tem nenhuma novidade. Como pode aparecer alguém para ouvir, mas aí não que eu tenha intimado ainda, tá? Eu estou buscando uma relação com funcionários, o meu chefe de investigador, que evidentemente vai apurar outras pessoas que devam ser ouvidas, né? São esses 2 focos, né, que eu tô. Como eu já oficiei a tudo que tem direito aí, Defesa Civil, Bombeiro, Odebrecht, Locar, tá todo mundo oficiado do que tem que trazer os autos para mim. Uma manobra errada do operador poderia ter causado isso ou não? Não dá para eu te falar isso, porque é o que eu digo, eu não ouvi, eu não tenho laudos, eu sei que vocês querem uma resposta, mas eu não posso dar essa resposta, não existe. Nem na minha cabeça existe essa resposta. Somente após as investigações saberemos ao certo o que realmente aconteceu, se foi uma falha humana ou do equipamento. Já o funcionário que operava o guindaste no momento do acidente ainda não foi ouvido pela polícia. Evidentemente eu vou perguntar a ele o que houve com a máquina, o que ele percebeu, ou ele mesmo, né? Perguntas normais que eu vou fazer a ele, né? Como é que foi feita a documentação? Porque na verdade é um tipo de... Eles fazem um tipo, me parece que é um plano de voo, como se fosse, para saber a temperatura, o vento, o sol, a chuva, certo? No fim, é toda essa documentação que vai ser juntada aos autos. A empresa que fabricou o guindaste já retirou o CD que contém as informações sobre o acidente e passou ao Instituto de Criminalística. Sobre o financiamento da obra, na última sexta-feira o contrato de empréstimo do BNDES e da Caixa Econômica Federal foi assinado e os 400 milhões de reais devem chegar nos próximos dias. Tá, eu não lembro o nome, mas é tipo a caixa preta do guindaste, tá lá na Alemanha, que é o único lugar onde eles podem investigar, é o único lugar onde tem o recurso para investigar o que aconteceu exatamente. Eles vão abrir lá esse equipamento e tentar entender o que aconteceu com o guindaste, tá? É tipo quando acontece um acidente aéreo, né, no avião tem a caixa preta, então no guindaste também tem um equipamentozinho que vai ser investigado e aberto lá na Alemanha. Boa tarde, Garrafa. Boa tarde, Elitinha. Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente espera, fica na torcida para que essa apuração aconteça o mais rápido possível, né? Para que a gente tenha uma definição e apure as responsabilidades e não caia no esquecimento em meio à proximidade da Copa do Mundo. Muito bem. Ontem, na reunião da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, botou a boca no trombone contra o Bom Senso Futebol Clube e Paulo André, um dos líderes do movimento, como um bom zagueiro que defendeu a classe. Um dos temas principais do encontro, a FIFA, que prevê jogos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil para as 13 horas, 1 da tarde, o que a ciência não aprova, como demonstra o vídeo exibido no auditório do Pacaembu.
Ao serem expostos a essas condições de temperaturas extremas, os futebolistas podem chegar aos 40 graus Celsius em sua temperatura corporal, quando o normal é próximo dos 36 graus Celsius e meio. Aos 40 graus Celsius, o ser humano corre o risco de ter convulsões que podem afetar diretamente o sistema nervoso central, causando danos importantes à saúde. Outras questões de interesse mais específico do futebol brasileiro entraram na pauta. Calendário, fair play financeiro, legislação esportiva, melhores condições para os jogadores. Num ponto, todos convergem: a defesa dos fracos e oprimidos desse processo e não apenas do topo da pirâmide, da elite. Jogador de futebol se esquece que ele ganha num mês o que um trabalhador leva 100 anos para ganhar. 100. É só fazer a conta. Agora, isso aí são 3% dos jogadores. A grande maioria fica na mesma situação. Mas a polêmica explodiu na bancada minutos depois. Eu joguei no Vasco da Gama em 2002, tá? Passei lá 3 meses da minha vida, morei dentro de São Januário. Eu morava com um rato desse tamanho. Morava com barata. Qual foi o ano que você morou lá? 2002. E tinha rato? Sim, senhor. Você está com a tua visão deturpada. Dá o microfone lá. Dá o microfone lá. Eu não sei se você conhece rato. Deixa os caras debater. Dá o microfone. Então, não precisa nem de um lado e nem do outro. Respeito o Vasco da Gama, a sua torcida, os seus títulos e a sua história. É um clube importantíssimo no país. E eu respeito isso. Agora eu preciso... Está desrespeitando. Não estou desrespeitando, estou colocando o que eu vivi lá dentro. O que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido. Não produziu Paulo André, não. O Vasco formou, não foi Paulo André, não. Eu faço uma relação aqui para vocês de Romário e de Mundo. Eu faço uma relação de uma centena de jogadores que não tem nada a ver com o Paulo André. Tá, né? Eles não têm o talento deles, né, Garrafa? Bom, eu fico preocupado, Anitta, quando a gente observa novamente no cenário do futebol figuras como Eurico Miranda. Para mim isso já fazia parte de um passado muito ruim. E aí a gente me faz um congresso, enfim, um evento para se discutir melhoras para o futebol, avanço para o futebol, e aparece quem? Como convidado Eurico Miranda, Banana tá comendo macaco, não é? Banana tá comendo macaco. Tá tão animal hoje esse programa, Cachorro tá correndo atrás do rabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ratonildo. Você conheceu o Paulo André? Conheceu o Paulo André. Eurico Miranda? Ele conheceu o Paulo André. E o que o Paulo André falou é a pura verdade, aí não é a crítica à marca Vasco da Gama, à instituição, e sim as pessoas que dirigiram. E recentemente houve denúncia de jogadores das categorias de base por péssima condição, né? Péssima condição de alojamento, de estrutura, e a gente torce para que essas figuras, como Eurico Miranda, não apareçam, não ressurjam mais no futebol, Anitta. Bom, e é por melhor estrutura que o Paulo André está lutando. E o senhor Garrafa esteve no lançamento da candidatura de Carlos Miguel Aidar para a presidência do São Paulo, e um dos assuntos abordados foi permanência ou não de Rogério Ceni. Vamos ver. Um verdadeiro sucesso. Assim, os integrantes da chapa Avança São Paulo definiram o evento que marcou o lançamento da candidatura de Dr. Carlos Miguel Aidar para ser o novo presidente do São Paulo a partir do próximo ano. O candidato da situação recebeu o apoio de mais de 90 conselheiros no evento. O presidente Juvenal Juvencio fez as honras da casa e ele está certo de que o Dr. Aidar vai ser eleito nas eleições que estão marcadas para a segunda quinzena de abril do próximo ano. Vejo já a presença maiúscula, estão sendo anotados ali, dos conselheiros presentes, que já nos traz a maioria física do processo eleitoral. A esta grande instituição que é o São Paulo Futebol Clube, que a partir de abril será presidida por uma figura maiúscula de Carlos Miguel Aidar. Muito obrigado.
Durante o discurso, o candidato apresentou alguns projetos que serão concluídos em sua gestão, caso venha a ser eleito. Quero dizer que tenho uma preocupação muito grande com a parte social de São Paulo. O São Paulo vai firmar um contrato após o dia 17 de dezembro, quando o Conselho se reúne sob a presidência do desembargador Ferreira Alves, para lançar aquela que será a grande obra, a maior obra do São Paulo Futebol Clube nos últimos 20, 30 anos. Nós estamos falando da cobertura do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Estamos falando da arena multiuso com capacidade para 28 mil lugares sentados. E nós estamos falando de 3 edifícios de estacionamento, com capacidade para 2.000 carros, que vai atender os sócios e vai atender os torcedores em dias de jogos. Vamos fazer o São Paulo campeão. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! É isso que nós queremos. Um time forte, competitivo, um time disputando todos os títulos. Num evento que contou com aproximadamente 500 convidados, entre conselheiros, sócios e torcedores do São Paulo, uma pergunta se fazia insistente: Rogério Ceni vai ou não atuar pelo tricolor na temporada 2014? Eu espero resolver isso logo. Ele não deu uma resposta ainda. Nós combinamos de aguardar esse término de campeonato, que se encerra essa semana. Acredito que brevemente a gente tenha uma solução. O senhor está otimista? Estou otimista. Espero que ele renove, as coisas devem acontecer nessa semana e a hora que ele anunciar a decisão de ficar, eu quero estar ao lado dele. Foi um evento, olha, impactante, em se tratando de política, a presença maciça da imprensa nessa cobertura, em função até da presença do presidente Juvenal Juvencio, que conversou conosco de forma exclusiva. Eu acompanhando outras eleições do São Paulo, essa me parece uma eleição mais equilibrada, né? Doutor Aidar de um lado, Calil Abdala de outro. Mas a gente sente que ainda há uma ligeira vantagem, as urnas é que vão responder isso finalmente, mas há uma ligeira vantagem para o Carlos Miguel Aidar em função do apoio maciço de 500 a 600 pessoas ontem no evento. O bicho pegou, foi para sacudir mesmo. Tem como soltar aquela imagem para mim, Fernando? Opa. A gente vê que tem tudo para dar certo, O bicho viu? pegou aí, ó. Tem tudo para dar certo aí essa eleição, viu? Mas por que esse desprezo? Assim, não entendi esse desprezo que você fez. Desprezo? Por que esse desprezo? Não, pelo contrário, olha lá, ó, vamos dar o zoom de novo. Só não posso perder muito tempo com o programa. Ela já teve os 15 segundos de fama dela com a Busanfei. Isso porque você não viu Vamos na ilha lá. de edição, como é que foi o negócio lá. Vamos em frente. Triste notícia para o futebol mundial. Morreu ontem em sua casa em São Paulo. Esse sim merece destaque e não aquela oncinha. Pedro Rocha, um dos ídolos da história do tricolor do São Paulo. Pedro Rocha sofria de uma doença degenerativa no cérebro que o impedia de andar e falar, além de causar problemas na visão. O ex-jogador era um dos ídolos do Rei Pelé e ganhou títulos da Libertadores e Mundial de Clubes com o Peñarol, além de disputar 4 Copas do Mundo. Hoje, dia 3 de dezembro, ele completaria 71 anos de idade. O nosso carinho, nosso grande beijo para o Pedrinho e toda a família dele, tá bom? E o Adriano? Sim, ele mesmo, o imperador, desembarcou no final da tarde dessa terça-feira em Curitiba e foi direto para o CT do Caju, lá do Atlético Paranaense. Ele deve usar a estrutura do clube para se recuperar aí fisicamente, né? E quem sabe até pode vir a ser um reforço para o time em 2014. Será que ele ainda tem chances de retomar a sua carreira de jogador? Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Adriano Leite Ribeiro, 31 anos. A história deste atacante se confunde com a de milhares de jovens em busca do sonho de ser jogador de futebol. E foi da Vila Cruzeiro, no subúrbio carioca, para a cidade de Milão, na Itália, que Adriano virou o imperador. Eu saí daqui muito cedo, com 19 anos, né? E a minha vida virou muito rápido, entendeu? Eu não tinha nada, eu morava na Vila Cruzeiro, na Penha, e daqui a pouco já era o Adriano, daqui a pouco o imperador. Então na minha vida aconteceu essas coisas muito rápido, de repente foi uma das coisas
que pode ter sido que mexeu muito comigo. Drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Depois disso veio a fama, o dinheiro, noitadas, baladas, a queda de rendimento e a depressão. E inúmeras chances de recuperar a carreira. Periferias, vielas, cortiços. Para a pessoa não cair nessa tentação, precisa ter muita cabeça, muito equilíbrio emocional. Alguns têm de família, alguns clubes conseguem de alguma forma cercear isso nos atletas, mas isso muitas vezes acontece até sem os clubes saberem. E eu imagino que muitas vezes tenha voltado e ainda talvez hoje queira voltar, ou por uma necessidade de mais poder agregado ao dinheiro, o próprio status que isso traz, do que eventualmente um prazer de jogar. Tudo tem solução, você trabalha, executa, faz. Agora começa a ficar mais difícil porque se expõe feridas de comportamento, se expõe feridas físicas, se expõe uma incapacidade física e aí, claro que o diagnóstico e a apresentação passam a ser pior. Se o amor ao futebol for muito maior do que as tentações mundanas, é lógico que capacidade física, futebol, né, e força ele tem para isso. Sempre há uma chance, mas cada dia essa chance fica menor. Se ele quiser, sim. Mas é aquilo, tem que querer muito. Tem que olhar para si, olhar e convencer alguém. Primeiro convencer-se e conseguir olhar nos olhos das pessoas e falar, eu realmente quero. Aí você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? É desse jeito que você vive, é o negro drama. Bom, Anitta, quando o assunto é Adriano, eu simplesmente lamento, porque é um jogador de grande qualidade, poderia estar com certeza vestindo a 9 da seleção brasileira. Entendo que em termos de qualidade, pensando no momento que o Adriano vivia uma boa performance, nós não temos tecnicamente hoje um jogador na seleção brasileira com a qualidade do Adriano. O problema está no emocional do atleta, na vontade do atleta, como demonstrou a reportagem, como a gente já sabe o histórico do Adriano. O próprio Tite aqui no Mesa Redonda destacou que uma das tristezas dele foi não ter ajudado o Adriano nessa passagem pelo Corinthians. A gente conhece o lado humano do Tite, mas quem precisa realmente se ajudar é o próprio Adriano. Não é? O problema está com o Adriano. E eu, particularmente, repito, lamento e não acredito numa recuperação, numa volta por cima. O ser humano é capaz de tudo, né? A gente torce, se é que isso vai acontecer, um acordo com o Atlético Paranaense, a gente torce para que isso aconteça. Mas eu, infelizmente, e até por todos os exemplos que o Adriano já nos deu, eu não acredito mais. Adriano, primeira coisa, esquece essa palavra imperador. Você é o Adriano, um jogador de futebol muito bom, mas é um jogador de futebol e é uma pessoa, né? Então, primeiro, tira esse estigma de imperador, né, que a gente mesmo, de certa forma, colocou em você e vai com tudo, porque pode ser sim um recomeço. Acredita. Eu acredito, tá? Espero que você tenha força aí, é o meu desejo sincero para você. Vambora? Vamos nessa? E o Ratonildo vai levar ele? O Ratonildo vai embora também e o Ratonildo também manda um salve para o Adriano. Você que vai almoçar com o Ratonildo hoje? Eu e o Ratonildo, você quer ir junto? Não tem música? Não, ou vou eu e você. O que aconteceu? Alguém morreu? Ou vou eu e você, ou eu não vou com o Ratonildo, não. Não vou. Confira tudo o que rola no mundo da bola com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.